Boa, boa tarde, meu nome é Lavínia, sou do 7º período de Matemática da FASP. Hoje iniciaremos nossos estudos sobre semelhança de triângulo. Semelhança de triângulo, relações métricas no triângulo retângulo. Curiosidade: quando comparamos duas figuras, geralmente queremos saber quais as semelhanças existentes entre elas. Algumas vezes elas são iguais, algumas vezes são apenas parecidas. E também existem os casos em que as figuras comparadas são completamente diferentes. Na matemática, frequentemente as figuras geométricas são comparadas e os resultados possíveis são figuras congruentes, figuras semelhantes e figuras diferentes. A seguir, discutiremos a semelhança entre polígonos e os casos de semelhança entre triângulos. Dois polígonos são semelhantes quando existe proporcionalidade entre seus lados e seus ângulos correspondentes são todos iguais. Existe uma razão de proporção, quer dizer que se dividirmos a medida de um lado da primeira. Dois polígonos são semelhantes quando existe proporcionalidade entre seus lados e seus ângulos correspondentes são todos iguais. Existe uma razão de proporcionalidade, quer dizer que se dividirmos a medida de um lado da primeira figura pelo valor de um lado da segunda figura e o resultado for, por exemplo, o número 3, então todas as divisões entre medidas de lados da primeira figura por medidas dos lados da segunda figura terão 3 como resultado. Nas figuras a seguir, teremos dois hexágonos. No primeiro hexágono, todos os seus lados medem 6 e no segundo hexágono, todos os seus lados medem 2. Então, ao dividir qualquer lado da primeira figura por qualquer lado da segunda figura, teremos 3 como resultado. Dessa forma, o hexágono 1 é semelhante ao hexágono 2. Isso ocorre no caso dos hexágonos da imagem acima. Repare que a divisão de qualquer lado do primeiro hexágono por qualquer lado do segundo hexágono tem 3 como resultado. Para que dois polígonos sejam semelhantes, deve existir proporcionalidade entre seus lados correspondentes, além de ângulos correspondentes congruentes. Voltando ao exemplo dos hexágonos acima, observe que a razão entre lados correspondentes é sempre 3. Então, observando que o lado AB dividido pelo lado GH resulta 3. E assim acontece com o lado BC dividido pelo lado HI. Então, sempre vão resultar 3. Para mostrar que eles são semelhantes, falta apenas mostrar que seus ângulos correspondentes são congruentes. Nesse caso são, por terem sido construídos com polígonos regulares. Para os triângulos, a regra é a mesma. Dois triângulos são semelhantes caso 3 ângulos correspondentes sejam congruentes e 3 lados correspondentes possuam a mesma razão de proporcionalidade. Porém, é possível verificar a semelhança nos triângulos de uma forma mais simples. Basta observar se eles se enquadram em um dos casos de semelhança de triângulo a seguir. Primeiro caso. Dois triângulos são semelhantes se possuírem dois ângulos correspondentes congruentes. Não é necessário verificar o terceiro ângulo e nenhuma probabilidade. Primeiro caso. Dois triângulos são semelhantes se possuírem dois ângulos correspondentes congruentes. Não é necessário verificar o terceiro ângulo e nenhuma proporcionalidade entre os lados.
Basta que dois ângulos sejam congruentes e os dois triângulos já podem ser declarados semelhantes, como no exemplo a seguir. Então, nas figuras abaixo, temos dois triângulos com dois ângulos congruentes. Observa-se que o ângulo A, que é 90 graus, é correspondente ao ângulo D, que é 90 graus, e que o ângulo C é correspondente ao ângulo F. Então, portanto, estes dois triângulos são semelhantes. No caso 2, se dois triângulos possuírem três lados proporcionais, então estes dois triângulos são semelhantes. Portanto, não é necessário verificar os ângulos. Nessa figura, temos dois triângulos que têm três lados proporcionais, um de cada lado. Nessa figura, temos dois triângulos com três lados proporcionais. Podemos perceber que todos os lados da figura 1 são proporcionais a todos os lados da figura 2, por terem a mesma razão. Se dividirmos qualquer lado da figura 1 por qualquer lado da figura 2, teremos um meio como razão. O mesmo acontece para todos os lados. Dessa forma, o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2. Na imagem acima, observe as razões entre lados correspondentes têm o mesmo resultado. Então, pelo segundo caso de semelhança, esses triângulos são semelhantes. Terceiro caso. Dois triângulos que possuem dois lados proporcionais e um ângulo entre eles congruentes são semelhantes. Observe este caso de semelhança no exemplo. Então, nesse exemplo, temos dois triângulos que possuem dois lados proporcionais, onde sua razão é 1/2. Portanto, se dividirmos o lado AB pelo lado DE, teremos 1/2 como razão. O mesmo acontece se dividirmos o lado CA pelo lado FD, teremos 1/2 como razão. Observa-se também que a figura possui um ângulo congruente, que é o ângulo de 90 graus. O ângulo A, 90, é congruente ao ângulo D, de 90. Nesse exemplo, o ângulo de 90 graus fica entre os lados proporcionais. Vamos praticar. Existem alguns procedimentos que podem ser usados para descobrir se dois triângulos são semelhantes, sem ter de analisar a proporcionalidade de todos os lados e, ao mesmo tempo, as medidas de todos os ângulos desse triângulo. A respeito desses casos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham três ângulos correspondentes congruentes. De acordo com o primeiro critério para saber se os ângulos são semelhantes, basta apenas os dois triângulos ter dois ângulos correspondentes. Então, portanto, a alternativa A é falsa. Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que ele tenha dois lados proporcionais e um ângulo congruente, em qualquer ordem. Então, de acordo com o terceiro critério para saber se os triângulos são semelhantes, é necessário que o triângulo tenha dois lados proporcionais e um ângulo congruente, na mesma ordem. Então, portanto, a letra B é falsa. Alternativa C. Para que dois triângulos sejam congruentes, basta que eles tenham os três lados correspondentes com medidas proporcionais. Então, de acordo com o critério 2,
Dois triângulos são considerados semelhantes se eles tiverem três lados proporcionais com a mesma medida. Então, a alternativa C está correta. Alternativa D. Dois triângulos que possuem dois lados correspondentes proporcionais não serão semelhantes em qualquer hipótese. Então, de acordo com o critério 2, de acordo com o critério 3, dois triângulos que possuem dois lados correspondentes proporcionais e um ângulo congruente serão considerados semelhantes. Então, a letra D está descartada. Letra E. Dois triângulos que possuem apenas dois ângulos correspondentes congruentes não podem ser considerados semelhantes. De acordo com o critério 1, dois triângulos que possuem dois ângulos correspondentes congruentes podem ser considerados como triângulos semelhantes. Então, tendo em vista todas essas alternativas, a alternativa correta é a letra C. Exemplo 2. Qual o valor de x nos triângulos a seguir? Então, observa-se aqui que tem dois triângulos. O primeiro triângulo é o triângulo ABC e o segundo é o triângulo DEF. Observe-se que eles são triângulos semelhantes. Para descobrir o valor de x, primeiro vamos descobrir o valor do lado BC, que vamos atribuir a ele y. Utilizaremos o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa será 30, o quarteto menor será 18 e o quarteto maior será y. Aplicando o teorema de Pitágoras, teremos y resultando 24 centímetros. Então, portanto, o lado BC é 24 centímetros. Agora, podemos utilizar a semelhança de triângulos, onde o lado 18 será semelhante ao lado AB será semelhante ao lado DE. Então, vai ficar 18 está para 36, assim como 24 está para x. Utilizando a multiplicação, 18 vezes x e 36 vezes 24, teremos 18x igual a 864. Agora, iremos dividir 864 por 18, que resultará 48. Então, o valor de x é 48. Exemplo 3. Na figura a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos, qual o valor de x? Então, podemos perceber que o lado BA é proporcional ao lado DE e que o lado CA é proporcional ao lado CE. Quando um triângulo é cortado por um segmento de reta paralelo a um de seus lados, seu segmento forma um segundo triângulo menor e semelhante ao primeiro. É o caso deste exercício. Para resolver essa questão, usaremos apenas proporção. Então, o lado CA, que é 400, será proporcional ao lado CE. Então, 400 está para y, assim como 160 está para 100. Utilizando a multiplicação, multiplicaremos 160 por x e 400 por 100. Logo, resultará
160x igual a 40.000. Então, dividiremos 40.000 por 160, que resultará 250 metros. E obrigada pela participação.